esmagadora maioria dos brasileiros não faz a menor ideia sobre esses indicadores que a gente vai falar nesse vídeo, que são tão importantes para você compreender a economia de modo geral, para você conseguir fazer um planejamento da tua vida financeira, porque eles acabam afetando o teu bolso, e também como você pode identificar o que o governo tem feito e o que ele deveria fazer em relação a esses indicadores aqui. Então te torna um cidadão mais completo. E a maioria das pessoas não tem o menor interesse nisso, então já te parabenizo por ter clicado nesse vídeo, porque esse vídeo aqui é para poucos, tá? Um grupo seleto de pessoas, então parabéns por isso. E para esse vídeo aqui, a gente vai utilizar o Boletim Focus. Se você não sabe o que é um relatório que o Banco Central acaba disponibilizando, divulgando toda segunda-feira. O Banco Central faz uma pesquisa de mercado de segunda a sexta-feira, onde quem acaba respondendo, são participantes do mercado financeiro, né? Acaba trazendo suas projeções, suas expectativas em relação a cada ano para vários indicadores. Então a gente vai compreender aqui vários indicadores que você já deve ter ouvido falar e outros que talvez você ainda não conheça ou talvez não saiba muito bem como eles funcionam. Então vou te mostrar aqui o Boletim Focus dessa semana. Para você ter acesso a esse boletim, é só colocar no Google Boletim Focus Banco Central, já vai aparecer ali o primeiro link, você faz o download toda segunda-feira, você já pode ter acesso a essas informações com as projeções. Então aqui a gente tem vários anos aqui, né? A gente tem 2024, 2025, a gente tem 2026 e também 2027. Vamos começar aqui pelo azul, que é 2024, para a gente compreender aqui cada linha. Então vamos começar pelo IPCA, colocar todo mundo na mesma página. A gente tem o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é um índice de inflação. Então a gente tem uma cesta de produtos, né, e serviços que a gente acaba consumindo. Então se o preço da energia sobe, se o preço do arroz sobe, do macarrão sobe, isso acaba refletindo que você está perdendo o poder de compra, ou seja, a inflação está subindo, certo? Então a gente tem aqui a projeção do que o mercado acredita que será esse aumento dessa cesta de modo geral. Então a gente percebe aqui que há 4 semanas o mercado de modo geral acreditava que 2024 iria fechar em 3,73% no ano, né, de inflação geral. E agora a gente percebe que na última semana houve uma projeção, um aumento aqui para 3,8%, e hoje a expectativa é que feche 2024 em 3,86%. Ou seja, a gente percebe que o mercado projeta um aumento na inflação, ou seja, a inflação não está totalmente controlada. A gente percebe que há uma pressão na inflação e isso acaba fazendo com que outros indicadores sejam afetados por essa projeção aqui também, certo? E a gente vai compreender um pouco mais sobre isso ao longo do tempo aqui, tá? E aqui a gente tem o PIB total, então o Produto Interno Bruto, quanto que o país está produzindo de forma total, de forma ampla aqui, tá? Então a projeção é que o país cresça 2,5%, né? Então teve um crescimento ligeiro aqui, projeção para 2025, 2% também, 2%, 2%, né? Então não é um crescimento muito expressivo. A gente tem a linha de câmbio, então, relação quanto que você gastaria para comprar $1. Então o câmbio aqui hoje está na faixa de 5,5. Então por que é importante a gente dar uma olhada para o câmbio? Porque se a gente tivesse uma projeção aqui de aumento maior, né? Aqui a gente não tem um aumento muito expressivo, tá praticamente lateralizado, né? Mas se tivesse aqui, é 5, depois 5,20, 5,40 para 2025, 5,70 e vai subindo, 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 a gente acaba percebendo que o câmbio é um fator muito importante para a inflação. Então, se estivesse aumentando o câmbio, a gente já teria uma expectativa de inflação maior também. E isso acaba também afetando a parte de balança comercial, porque acaba afetando as exportações e também as importações, tá? A gente vai chegar um pouco mais detalhado isso logo mais no vídeo, tá? E a gente também tem aqui a taxa Selic, né, que é a nossa taxa de juros. Então a taxa de juros é fundamental para que a gente possa compreender os rumos da economia. E a gente percebe que ela está lateralizada, que a gente entrou num movimento de queda, porém os fatores macroeconômicos não acabam colaborando para que ela caia ainda mais. E você, se acompanha aqui o canal, já sabe muito bem, quando a gente tem uma taxa de juros menor, acaba se estimulando mais a economia, porque o dinheiro está mais barato, as pessoas acabam consumindo mais, acabam
colocando dinheiro na economia para girar, porque existem alguns estímulos, né? Você fica desestimulado em tesourar esse dinheiro, né? Você não vai deixar lá aplicado em um CDB ou um Tesouro Selic rendendo a taxa de juros. Então, há poucos anos a gente teve a taxa de juros em 2%, né, durante o momento de pandemia, justamente para estimular as pessoas a consumirem, não deixar o dinheiro parado. E quando a gente tem um consumo maior, a gente acaba fazendo a economia girar, aumenta-se emprego e isso é muito positivo. Porém, é necessário ter cautela nisso aqui também, porque se a gente baixa a taxa de juros lá para 2, 3% de novo, o que acaba acontecendo é que, olhando para outras localidades, a gente percebe que há uma taxa de juros maior. Então, por exemplo, a taxa de juros americana hoje está por volta de 5,5%. E isso acaba afetando outro lado aqui também, que é o investimento direto no país. Hoje está na casa de 70 bilhões de expectativa para o fechamento de 2024, tá? Bilhões de dólares aqui. Agora, o que acontece com todo esse pessoal aqui se a taxa de juros cai lá para baixo? Boa parte desse dinheiro aqui acaba voltando, migrando para os Estados Unidos, que é uma economia mais sólida, e a maior parte dos investidores querem um retorno com um risco menor. Então, o que acaba acontecendo é que o investidor estrangeiro vai preferir deixar o dinheiro nos Estados Unidos. E isso acaba trazendo uma fuga de capital do Brasil para outras localidades. E se isso acontece, a pressão de saída de dólares do Brasil faz com que o nosso câmbio aqui, ele aumente. E isso faz com que a inflação aumente. E isso faz com que seja necessário cautela com a taxa de juros, né? Que a taxa de juros é determinada pelo Banco Central através do Copom. A cada 45 dias eles se reúnem para poder determinar se a taxa de juros vai cair ou se vai subir. E essa taxa de juros ela acaba influenciando tudo isso que a gente acabou falando também aqui, né, em relação à parte de consumo, e a gente percebe também que fica muito mais fácil você contrair um empréstimo, assumir um financiamento, e isso também acaba corroborando para o aquecimento da economia. Porém, a gente tem todos esses detalhes que não pode ser na canetada de qualquer jeito. É necessário analisar o ambiente macroeconômico, não só brasileiro, mas o exterior também. Certo, pessoal? E agora a gente vai para outro indicador de inflação, que é o IGPM. E o IGPM é importante a gente compreender ele aqui, que ele acaba sendo um indicador antecedente da inflação brasileira de modo geral, que acaba afetando a pessoa física, né? Porque o IGPM ele vai pegar muito a parte industrial. Então, se a gente tem uma inflação crescendo no IGPM, a gente acaba tendo uma noção de forma antecedente do que pode acontecer, porque se a indústria está tendo um aumento de preços, em algum momento esse aumento de preços, se ele se consolida na indústria, ele acaba sendo repassado para o consumidor final, tá? Então é um indicador precedente, a gente consegue ter uma noção mais clara. Então aqui a gente percebe que ele estava sendo projetado há 4 semanas em 2% para fechar 2024, e agora a projeção é de 2,75%. Lá para 2025, ele já está aumentando também, certo? Então isso pode ser repassado para a inflação geral, tá? E a gente também consegue dar uma olhada aqui embaixo nos gráficos, tá? E aí a gente consegue ver um pouquinho mais para trás. A gente percebe que a inflação, através do IGPM, estava bem maior lá no passado. Então, por mais que agora esteja com um ligeiro aumento, comparado com 2023 até o começo ali de 2024, houve uma queda bastante acentuada. Então, esse aumento aqui acaba não refletindo o momento anterior que a gente vivia, tá? Se a gente tivesse nesse patamar aqui e tivesse subido mais, aí é uma coisa a se observar. Agora, esse momento aqui já não é tão preocupante, tá? Então a gente precisa saber como analisar esses dados, tá certo, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui em outros indicadores. A gente tem o IPCA administrado, que acaba sendo similar ao IPCA comum, que a gente já viu aqui em cima, porém aqui é em relação à inflação que o governo consegue ter influência, né? Então a gente está falando ali de energia, de saneamento básico, de combustíveis, são itens, são serviços que o governo de fato consegue mexer neles, né? Ele consegue reduzir, ele consegue aumentar as tarifas, ele tem uma grande influência em relação a esse indicador, tá? E agora a gente tem aqui a conta corrente, balança comercial e investimento direto no país, tá? Então conta corrente é de modo geral, quanto que saiu e quanto que entrou no país, né? Então a gente percebe que a gente está com déficit.
E da mesma forma, né, a gente percebe que esse déficit era maior anteriormente, tá? Então a gente percebe aqui que ele vai subindo aqui o gráfico, né? A gente tá vendo o gráfico azul aqui, tá? Olhe somente a linha azul. Ele estava bem maior esse déficit, sendo maior do que 50 bilhões, e ele está diminuindo agora, ou seja, interessante, né? Algo positivo, apesar de ainda ser um déficit bastante expressivo, tá certo, pessoal? Então, é algo a se observar. Balança comercial está positiva, ou seja, a gente está exportando mais do que importando, então isso é muito importante também. O Brasil é um país que exporta muito, tá? Então se a gente percebe aqui que na balança comercial a projeção é que comece a cair, isso é algo a se preocupar, tá? Porque o país está perdendo relevância no mercado internacional, tá certo? E em relação a investimento direto no país, a gente gosta de ver esse número aqui aumentando também. A gente quer ver cada vez mais dinheiro externo entrando no país para investir aqui. Isso faz com que o país tenha um crescimento sustentável. Agora, em relação à dívida líquida do setor público, em relação à porcentagem do PIB. Então, a gente precisa se atentar aqui que esse número aqui não cresça de forma muito severa. E a gente percebe que, de fato, o endividamento do país ele vem crescendo ano a ano, né? As projeções que a gente tem aqui para os próximos anos é sempre de crescimento e nunca de redução. E isso acaba sendo preocupante porque se o aumento do endividamento acaba ocorrendo, a gente vai pagar mais juros, ou seja, a gente paga os impostos e boa parte desses impostos ele não vai retornar para a gente através de serviços públicos, ele vai ser destinado para pagar os juros e isso faz com que o governo entre num ciclo vicioso não muito interessante, que é de ficar contraindo novos empréstimos para poder rodar a sua operação, porque você sabe muito bem que o governo ele não corta na carne nunca, né? É raríssimo isso acontecer e aqui no Brasil a gente já sabe muito bem que o governo gosta de gastar pra caramba e nunca cortar suas regalias. Então a gente percebe que isso acaba aumentando sempre, tá? Então dá uma olhada aqui nas projeções que a gente tem da dívida líquida do setor público. Em azul, 2024, então vai permanecer no patamar atual, né? Em vermelho já é 2025, já tá no patamar acima. Em amarelo, a gente tem 2026, já subindo também. E em preto, 2027, já aumentando. Então, a cada ano, a expectativa é que a dívida líquida em relação ao PIB aumente, tá? E isso acaba sendo bastante preocupante. E a capacidade agora do governo de honrar com essas dívidas, a gente consegue verificar através do resultado primário. Então, o resultado primário é basicamente as receitas primárias menos as despesas primárias, a gente vai ter aqui a porcentagem em relação ao PIB, ou seja, negativa. Quando a gente olha para o resultado primário, a gente está considerando o endividamento também. Então, a gente poderia utilizar aqui a dívida líquida já comparando com o ano seguinte. Então, se a dívida líquida do ano seguinte acaba caindo, a gente teria um superávit, teria um resultado nominal superavitário aqui, tá? E no caso é negativo, ou seja, o governo não está conseguindo honrar com tudo que ele precisa. E isso acaba sendo preocupante e é por isso que a gente vê uma projeção da dívida líquida do setor público em relação ao PIB aumentando ano a ano, tá? O vídeo te trouxe um conhecimento que você ainda não possuía? Então deixa um dedo like aí e se inscreve no canal para ficar sempre bem informado sobre o que está acontecendo no país e no mundo, beleza? Te vejo no próximo vídeo, a gente se vê, um abraço.